Primeiro a gente vai, vamos nos apresentar aqui. Eu sou o Igor, eu sou idealizador do Construindo. Fui eu que mandei os e-mails para vocês, convidando os e-mails de acesso. O Thiago, que é o nosso palestrante da noite, ele vai apresentar o Civil 3D para vocês, tá? Então eu queria fazer primeiramente só uma introdução para todo mundo se situar, né, falar um pouco do histórico. Eu queria até, na verdade, contar uma pequena história para vocês, desculpa, né, se a história ficar um pouco chata, uma história pessoal, mas é só para demonstrar para vocês a importância hoje dos softwares BIM dentro do mercado, tá? Eu sou engenheiro civil formado, já formei, já tem praticamente, já faz 10 anos que eu me formei. E na época que eu entrei na faculdade, foi uma coisa um pouco estranha, até talvez muita gente já tenha passado por isso também. Quando eu entrei na faculdade, quando eu passei no vestibular, eu lembro que naquele dia que saiu a resposta, saiu o resultado do vestibular, eu saí para comemorar com meu pai e com a minha família, né, todo mundo feliz, que eu tinha passado no vestibular de engenharia, tudo. E um dos meus tios, no meio da comemoração, eu vi ele conversando com meu pai. Falou, pô, você vai deixar o teu filho fazer engenharia civil mesmo? Você tem certeza que você vai fazer isso? Você vai deixar o teu filho se matar de estudar? Vai deixar o seu filho ralar aí pra caramba? Para depois de 5 anos ter conseguido o diploma dele, vai sair para o mercado e não vai conseguir nada, não vai conseguir trabalhar, não vai conseguir um emprego, vai ter que trabalhar num banco, vai ter que trabalhar em algum outro lugar que não com engenharia civil. Por que eu estou contando essa história? Porque aquela era a realidade de mercado, isso já faz muito tempo, o mercado mudou muito de lá para cá. O mercado brasileiro da construção civil, ele sofreu, vamos dizer assim, um gap de mercado, de aquecimento de mercado entre final da década de 70 ao início do ano 2000, mais ou menos, lá por 2004, 2005, ele começou a reaquecer. E eu entrei na faculdade mais ou menos nesse período, um pouco antes disso. Então, a realidade era que o engenheiro estudava muito, saía e não conseguia um emprego. Então, a preocupação do meu tio era justamente essa. Então, você imagina a minha cabeça entrando numa faculdade de engenharia, pensando o que eu vou fazer depois que eu me formar, né? Que realmente vale a pena, né? Sei que no meio do curso de engenharia, eu com esse pensamento, sempre tive esse pensamento durante todo o curso, né? Eu estou estudando muito, mas será que vai valer a pena? Eu vou entrar no mercado e vai valer a pena? E no meio do curso eu comecei, por acaso, me interessei por AutoCAD. Comecei a desenhar no AutoCAD 2D. Com o tempo, fiz estágio a faculdade inteira e acabei caindo numa indústria de forjas lá em Minas Gerais, em Sete Lagoas, Minas Gerais, durante um período de greve da faculdade. Inclusive, fui fazer um estágio lá e aprendi o desenho 3D também, uma indústria mecânica, não era minha área, mas aprendi o desenho 3D. E o desenho 3D assim, me abriu muitas portas. Eu consegui, logo em seguida, que eu aprendi o desenho 3D, não era algo muito comum naquela época, alguém desenhar em 3D. Então, o que aconteceu? Eu voltei para a faculdade, comecei a fazer meus trabalhos, comecei a apresentar tudo em desenho 3D, e tinham dois professores que eles tinham um escritório, eles eram sócios de um escritório de projeto de estrutura, e eles sempre escolhiam os melhores alunos para fazer estágio com eles. Eu não era um dos melhores alunos, nada, e todo mundo queria aquele estágio. E por acaso o professor me convidou, não por eu ser um dos melhores alunos da sala, mas por eu saber o desenho 3D, o que era difícil, né, naquela época. E assim foi. Foi esse estágio, depois desse estágio me abriu uma oportunidade para, logo que eu me formei, ir trabalhar em São Paulo, né, fui para São Paulo, morei em São Paulo algum tempo. Depois desse meu primeiro emprego, eu fui para uma outra empresa, uma empresa bem bacana que eu trabalhei durante algum tempo, gostei muito de trabalhar lá, e eu fazia projetos, eu era coordenador de projetos de usinas hidrelétricas, aprendi muito lá. E nessa empresa, nesse escritório de projeto, eu consegui crescer muito rápido por causa da leitura de projetos. Eu sabia o projeto 2D, eu sabia o projeto 3D, eu conseguia, então por causa desse conhecimento em AutoCAD, eu consegui muito rápido entender como eram feitos os projetos de usina hidrelétrica. Então, muito rápido, eu cheguei, em menos de 6 meses, eu já era, vamos dizer, o segundo na hierarquia da empresa. Né, eu já estava do lado da diretoria, já era uma empresa pequena, tudo bem, tinha 40 e poucos funcionários, mas eu cresci muito rápido dentro da empresa por causa disso.
Depois acabei saindo dessa empresa e fui para uma outra grande empresa, que todo mundo deve conhecer aqui, essa empresa. Foi quando eu tive o contato com o Thiago, inclusive. Essa empresa chama Alphaville Urbanismo, né? Ela faz os condomínios Alphaville no Brasil inteiro, todo mundo deve conhecer. Se não tem um condomínio na cidade, conhece uma cidade que tenha esse condomínio. O Alphaville Urbanismo, na época que eu trabalhava lá, era da construtora Gafisa, né, que pertence ao grupo Gafisa, e é a maior loteadora do Brasil. Nessa época, eu era coordenador de projeto na Alphaville, e o Thiago trabalhava na Acert, né, Thiago? É isso? Isso, na Acert Projetos. Acert Projetos. E a Acert era um dos fornecedores de projeto da Alphaville. A Alphaville terceirizava toda a parte de projetos. E eu, como coordenador de projetos lá, a gente começou a perceber, acho que ficou bem claro para todo mundo que estava dentro da Alphaville, que os melhores projetos eram os projetos que eram feitos em civil 3D, né? E a gente começou a escolher somente fornecedores que trabalhavam com civil 3D. Inclusive, a Cert Projetos era, vamos dizer, o nosso melhor fornecedor, né? Era algo, assim, a gente precisava de um certo dinamismo, se a gente quisesse mudar um projeto, se a gente tivesse um problema em obra, com terraplenagem, com drenagem, e as empresas que trabalhavam com civil 3D eram as que davam a melhor resposta para a gente, mais rápida e com melhor qualidade. Então, a Alphaville Urbanismo começou a optar somente por fornecedores que trabalhavam com o AutoCAD Civil 3D. Tá? Depois, saindo da Alphaville, trabalhei em mais algumas empresas, fui também tocar uma obra fazer engenharia do proprietário de uma obra, uma hidrelétrica aqui no interior de Goiás. Nós tínhamos à disposição um cadista, né, que trabalhava no Civil 3D, que também agilizava bastante o nosso trabalho. E a última empresa que eu trabalhei foi a Dama Urbanizadora, que também é uma das maiores urbanizadoras do Brasil, concorrente direto da Alphaville. E também eu tinha à minha disposição, aqui eu era o gerente de obra, toquei 2 condomínios de alto padrão, né, somando os dois davam mais de 1.000 lotes, e aí eu tinha à minha disposição um cadista, né, que trabalhava no Civil 3D. Então, por que eu estou falando tudo isso? Para vocês entenderem a importância que as plataformas CAD, principalmente as plataformas BIM, vem tomando nos últimos anos, né? O AutoCAD abriu portas para mim no início da minha carreira, tá? Mas se fosse hoje, ele não seria suficiente, tá? O AutoCAD hoje já não é mais um diferencial. Hoje o diferencial é BIM, tá? É você trabalhar com CAD Civil 3D, você trabalhar com Revit, né? O Inventor, ou qualquer área que você trabalhe, você tem que sempre buscar um software BIM. Inclusive, uma coisa bem interessante é que na época que eu trabalhava na Alphaville Urbanismo, a gente pediu para alguns fornecedores que trabalhavam com Civil 3D para eles aumentarem a equipe deles, né? A gente pediu, a gente está com uma demanda muito grande de projetos, e a gente precisa que vocês aumentem o escritório de projetos de vocês, porque vocês não vão dar conta do que a gente tem para vocês fazerem. E qual foi a resposta de todos eles? Assim, a gente não vai aumentar, porque se tiver uma crise, se vier uma crise aqui agora, e a crise já estava começando a se desenhar, a gente vai ter que mandar todo mundo embora. Então, a gente treinar alguém para ter que mandar embora daqui a pouco, é complicado, ninguém queria fazer isso, né? Então, o porquê que eu estou falando isso para vocês? Porque, pelo seguinte, a gente está num tempo de crise, num tempo de recessão. Então, não esperem o mercado reaquecer para aprender um software BIM, para se preparar para o mercado, né, para se capacitar. Né? Agora é a hora. Essa é a melhor hora. Essa é a melhor hora, né, de se capacitar. É isso mesmo, Thiago. Então, não espere. Tem muita gente esperando, mas eu não vou fazer nada agora porque o mercado está ruim. Não, agora é a hora de se capacitar, né? Então, essa parceria do Construindo com a Prospecad é justamente nesse sentido, né? O que a gente quer mostrar para vocês o que está acontecendo no mercado, o que o mercado espera de todos nós que trabalhamos no mercado da construção civil, não só da construção civil, mas da construção em si, né? Porque às vezes eu falo construção civil porque eu sou engenheiro civil, alguns ficam bravos, falam, Igor, construção não é só construção civil, tem outras construções também, principalmente quem trabalha
na parte de usina hidrelétrica, eles ficam bravos quando eu falo construção civil. Então, quem trabalha no mercado de construção tem que estar atento ao que está acontecendo no mercado, tá? E o software BIM, eles estão aí, são uma realidade e está na hora de aprender todo mundo. Tá? Então, foi só um resuminho rápido, uma historinha para vocês entenderem a importância disso. Eu vou passar agora para o Tiago e a gente vai começar efetivamente a nossa palestra, ok? Boa palestra a todos. Tá? E espero que aprendam bastante. E, Thiago, faltou só aquele recadinho, né? A questão do arquivo. Quem quiser, eu vou passar aqui um link para vocês. Sei que tem muita gente no YouTube, vai ficar difícil passar o link, mas o link é fácil, se vocês digitarem, vai ser fácil. O link é construindo.com, tá? O construindo a 2 Os, /arquivo.php. Eu vou jogar aqui no chat, para quem está dentro da sala, para quem está no YouTube, entra construindo.com /arquivo.php, tá? Lá vocês vão conseguir baixar um arquivo, que vai ser o arquivo de pontos, da malha de pontos que o Thiago vai trabalhar, tá? Então, quem quiser acompanhar o Thiago desenhando, tentar fazer junto, baixa esse arquivinho, tá? É um arquivinho TXT que vocês vão utilizar para fazer a malha de pontos dentro do civil. Só que é o seguinte, eu só recomendo fazer isso, tentar acompanhar junto com o Thiago, quem tiver um computador que você julgue que seja um computador bom, que tenha uma boa placa de vídeo, né? Porque o Hangout, o YouTube nem tanto, mas o Hangout, ele acaba pesando demais a máquina, e você trabalhar com CAD Civil 3D junto com o Hangout, pode ser que trave e você perca a palestra, tá? Então, essa palestra vai ser gravada, tá? Eu acho que muita gente não sabia disso, mas a gente vai gravar, a gente decidiu agora há pouco que vai gravar. Então, se vocês quiserem depois pegar a palestra e assistir de novo e tentar fazer separadamente, ao invés de fazer agora, eu acho que vai ser melhor, tá? Do que tentar fazer agora junto, tá? Ok? Então tá bom, pessoal, é isso aí. Eu vou passar para o Thiago agora, ele vai dar continuidade no nosso curso. Vou compartilhar minha tela aqui, vamos lá? Bom, então, queria agradecer primeiro ao Igor pela oportunidade, pela nova parceria que a Construindo está fazendo com a Prospecad. Acredito que tem bastante futuro isso, porque a gente tem um grande desafio que é disseminar os conhecimentos do Civil 3D. A gente já faz isso há um certo tempo através do blog, que eu passei para vocês o link, eu vou mostrar o link adiante também. Eu queria agradecer também a todos que reservaram um tempo, que deixaram espaço reservado na agenda para poder assistir essa palestra, tá? Vamos lá? Bom, vou falar um pouquinho sobre mim, tá? Eu sou engenheiro, não sou civil, sou engenheiro ambiental. No momento, que a questão, inclusive, que o Igor estava falando, estou aproveitando esse momento que o mercado não está aquecido e estou me capacitando em gerenciamento de projetos, já pensando em BIM, ok? Fui instrutor na TecGraph, centro de treinamento da Autodesk aqui de Campinas, e trabalhei em alguns escritórios, como o Igor mencionou, na CERT. Sou autor do blog, como eu já mencionei, diretor técnico aqui da Prospecad, e sou colaborador da comunidade de usuários Autodesk. Então, a gente coloca bastante aula, bastante conteúdo, faz bastante postagem de informações de plataformas de infraestrutura, tá? Tem algumas certificações importantes na área de Autodesk, como o especialista BIM em soluções de rodovia, certificação profissional associada em Civil 3D, e faço parte do programa Autodesk Expert Elite. Só uma breve apresentação aqui, bem rápida. Tivemos alguns projetos importantes na parte de implantação de Civil 3D em multinacionais e grandes empresas, e fui palestrante da Autodesk University este ano e o ano passado, falando sobre esse mesmo tema do Civil 3D. Bom, a agenda de hoje, eu vou falar um pouquinho a respeito da Prospecad, quais são as atividades principais e os desafios que a gente está encontrando junto com os nossos parceiros, os nossos clientes. A diferença entre o AutoCAD, para quem está chegando agora, quem não conhece Civil 3D, também quem não conhece do BIM, eu vou falar essa diferença, né?
entre o AutoCAD e o Civil 3D, quando a gente estiver lá no software. Vou mostrar os tópicos que a gente vai abordar nessa aula e na demonstração. Vou falar um pouquinho sobre o Build Information Modeling, né? Alguns cases que foram destacados em concurso da Autodesk, nosso aqui da Prospecate, a gente trabalhou com plataformas BIM, e vantagens e desafios, tá? Seja da visão do empreendedor, seja da visão do projetista, enfim. Bom, a Prospecad, ela atua, né, nesse segmento de engenharia civil, arquitetura e construção civil. Arquitetura, não, né, na verdade a gente faz algumas coisas no InfraWorks, mas é mais voltada à infraestrutura pesada, né, a construção civil. A gente faz treinamentos tanto presencial quanto online, presencial aqui no escritório, contando com turmas, inclusive, treinamentos VIPs. Inclusive, queria aproveitar, vi alguns clientes presentes nossos aqui, quero aproveitar e cumprimentá-los também pela presença aqui na palestra, tá? E online através de plataformas via remoto, né? Então, faz com que o aluno tenha total interação com o professor, né? Praticamente ele vê o professor explicando ali exatamente cada passo a passo, metodologicamente, né, didaticamente falando, no software, para fazer o monitoramento com o aluno. Além disso, o que traz um grande benefício para os clientes da Prospecad é que a gente também desenvolve projetos, então a gente traz aquilo que a gente aprende na teoria e na prática, basicamente em projeto, para os treinamentos. Então, é uma forma muito fácil de os nossos alunos terem a absorção desse conhecimento do Civil 3D, ou seja, qual é o fluxo de trabalho que ele vai trabalhar desde o início do projeto até o final de um projeto executivo, né? E a gente aborda várias áreas, como loteamento, rodovia, enfim. A gente faz consultorias também aplicada a segmentos, a segmentos rodoviários, a loteamentos, enfim. E implantações BIM, como já foi mencionado. Isso para grandes empresas, né, a parte de implantações, que a gente trabalha com vários membros de grandes equipes dentro dessas grandes empresas. Já me perguntaram também, antes de eu iniciar a palestra, quais são as áreas de atuação do Civil 3D, né? Basicamente, a gente tem como uma das principais, né, que vem sofrendo bastante upgrades e bastante customizações na questão de configuração pela Autodesk, é a área de rodovias. Ferrovias também, a gente está tendo uma evolução também no software, né? O que eu vou mostrar hoje, que é o nosso carro-chefe, é loteamento e drenagem pluvial, então trouxe exemplo específico para essas áreas. Eu vou mostrar um exemplo também de platôs logísticos, como eu já tinha mencionado antes, né, mostrando o projeto em si, né, no Civil 3D e a modelagem final feita no InfraWorks. Vou falar um pouco a respeito desse software depois também, o Autodesk InfraWorks. Ele é um complementar, né, a gente não tem só o Civil 3D, né, o Civil 3D é como se fosse uma matriz, né, uma solução principal que dá ramificação para as outras soluções que são as complementares ao Civil 3D. Por exemplo, no caso dos estudos hidrológicos, a gente não tem, por exemplo, a condição de calcular parâmetros hidrológicos e hidráulicos dentro do Civil 3D. A verdade é que a gente faz lá o lançamento da galeria pluvial e a gente exporta esses dados para o Storm and Sanitary Analysis, que é uma extensão do Civil 3D, onde a gente faz onde a gente entra com as equações, os métodos hidráulicos e hidrológicos e faz a simulação de dimensionamento da galeria pluvial. Espero mostrar isso para vocês hoje ainda também, tá? Memoriais descritivos, a parte de topografia também está bem presente no software, aterros sanitários, modelagem de barragem, entre outros. Bom, vamos lá então para o que interessa. A aula vai ser basicamente formada da seguinte maneira, né? O arquivo que vocês receberam, a gente vai utilizar para poder criar interpolar uma superfície no Civil 3D, tá? Então, é basicamente uma caderneta de campo gerada a partir do GPS, então a gente vai ter os números dos pontos, as coordenadas este, norte e cota, a gente vai importar, interpolar essa superfície e fazer um projeto simples de uma única rua, a partir de estudos de grade, a partir de seção tipo gabarito,
para que a gente modele essa rua e tire, extraia, né, os dados de volumetria de terraplenagem. Ao longo deste treinamento, a gente vai também projetar um platô simples com saias de taludes para corte para aterro, e a gente vai ver a questão do equilíbrio de volume de terra para este platô, ok? Vamos lá, então? Peraí, Thiago, deixa eu só interromper um pouco. Certo, tá? certo. Eu vou mudar aqui para minha câmera. Aquele recado que eu tinha dado, pessoal. Então é o seguinte, Thiago, eu estou com um pouco de eco aí, se puder reduzir o teu volume. Certo. Esse curso, essa palestra que o Thiago vai dar hoje, ele é baseado num curso que o Thiago dá, é um curso que o Thiago, ele tem um curso que ele dá presencial, ele dá no escritório dele, tem uma sala de aula lá, e ele acabou formatando um curso online também, tá? Então essa palestra foi toda baseada nesse curso que o Thiago dá, da Prospecad. Tá? Quem quiser conhecer o curso, a gente fez uma parceria com o Thiago, então o Thiago cobra no curso dele, esse que ele dá no escritório, ele cobra R$920, né, Thiago? É esse o valor do curso, né? Exatamente. A carga horária de 12 horas. Carga horária de 12 horas. Então, ele condensou tudo isso em videoaulas. A gente colocou isso dentro de uma plataforma onde tem chat, tudo. Você vai poder assistir esse curso na sua casa, né? Vai poder conversar com o Thiago via chat, se tiver alguma dúvida. Tá? Sim. O Thiago vendia esse curso por R$397, já é um valor bem inferior ao que ele cobra do curso presencial, né? Além das vantagens de você poder assistir em casa a hora que você quiser. E a gente fez uma parceria, o Thiago deu um desconto melhor ainda para quem está aqui hoje, mas só para quem está aqui hoje, vai valer só por hoje esse desconto. O curso vai ficar por R$327, tá? Só válido por hoje esse desconto. Quem se inscrever hoje, a gente separou somente 40 vagas, que é o que a plataforma aguenta, né, e o que o Thiago também consegue responder dos alunos assistindo. Quem se inscrever hoje tem um desconto, tem esse limite de 40 vagas, ok? E os 20 primeiros que se inscreverem no curso também vão ganhar um e-book que o Thiago escreveu sobre o Civil 3D, bem bacana o e-book, bem detalhado, com imagens, mostrando, ó, clica aqui, clica ali, faz isso, faz aquilo, o e-book bem bacana. Mas esse e-book vai ficar só para os 20 primeiros que se inscreverem no curso, ok? Então eu vou passar aqui no chat o link, tá? Quem está aqui dentro da sala vai conseguir acessar. Quem não está na sala, quem está no YouTube, eu tentei escrever ali no YouTube, não consegui passar o link, mas eu fiz um link bem simplificado para todo mundo conseguir acessar, ver como faz para adquirir o curso. Eu vou compartilhar minha tela aqui, tela cheia, e vou colocar o link aqui na tela. Vocês vão ter que digitar, peço desculpas por esse inconveniente, tá? Tá vendo aí, Thiago? Sim, tô vendo, consigo ver. Tá. O link é construindo, tá? O construindo são com 2 Os, .com/civil.php, tá? É só entrar lá, você vai ver o curso. Dá para parcelar em 12 vezes. O curso fica 12 vezes de R$32 e alguma coisinha, né? Eu acho que cabe no bolso de todo mundo. Quem está querendo se capacitar, é uma oportunidade de se capacitar. Um curso com uma qualidade excelente, sim. Eu mesmo estou assistindo o curso, estou aprendendo. Eu comecei a aprender Civil 3D um tempo atrás, parei um pouco, agora estou retomando. O curso é excelente, estou gostando muito. E eu acho que R$32 por mês todo mundo consegue pagar, né? Não é nenhum absurdo. Assim, a gente conseguiu fazer isso nessa parceria do Construindo com a Prospecad, consegui baixar bastante o custo desse curso para que todo mundo consiga ter acesso a esse conhecimento, tá? Não vou enrolar muito não, tá? Vou passar logo para o Thiago, para ele, vocês vão ter aí a noite inteira para ver esse curso depois, né? Então, vou passar para o Thiago para ele continuar. Só vou deixar aqui o link, todo mundo lembrando, construindo.com/civil.php, ok? E voltando para o Thiago agora, deixa eu colocar na câmera dele aqui, para todo mundo ver a cara dele de novo e ver o compartilhamento de tela dele. Beleza.
Vai lá, Thiago, é contigo. Inclusive, o que eu vou mostrar hoje é mais ou menos, né, uma amostra do que a gente tem no curso básico, né, nessa videoaula. E agradeço o elogio, viu, Igor? Espero que você esteja aprendendo aí com... Não, tá muito bom mesmo. Com certeza você deve estar aprendendo, já estou fazendo minhas aulas, estou aproveitando. Beleza, vamos lá. Consegue, então, todo mundo está conseguindo ver minha tela, né? Conseguindo ver aí, Igor? Compartilhei aqui com vocês, tá? A gente vai utilizar uma caderneta de campo, que é esse arquivo aqui, pontos topografia. Vou acessar ele para a gente analisar. Não é uma caderneta enorme aqui. É um levantamento real, tá? A gente tem os números dos pontos, separado por vírgula. Coordenadas este, também separado novamente por vírgulas. Coordenadas norte e a cota em Z, tá? Esse é um tipo de formato que o Civil 3D aceita, né? Antes de eu importar essa caderneta, ok? Eu vou apresentar um pouco a interface do software para quem é usuário iniciante do programa, tá? Mas bem rapidamente, porque nesta interface superior, nessa aba superior, a gente tem as principais ferramentas estão localizadas aqui, ok? E várias ferramentas destas a gente vai utilizar ao longo desta aula que a gente vai fazer hoje, tá? O principal menu, sem dúvida, é esse Home, que você consegue executar os elementos por aqui. Ou também você consegue executar, outra alternativa é executar os elementos e as principais ferramentas nesse painel de controle que se chama TwoSpace, que é o painel de controle principal do software, né? Então, se você, por acaso, abrir o software agora e tiver com o TwoSpace desligado, você pode acessar ela diretamente por aqui, ó. Você clica uma vez, ela ativa aqui para você. Então você consegue verificar que tem vários elementos aqui, inclusive bem associado o que a gente está acostumado a lidar, né? A questão de nomenclatura, por exemplo, point groups, ó. Então eu tenho pontos topográficos, inclusive é o que eu vou importar na sequência. Um grupo de pontos através da qual a gente vai organizar vários, né, a gente consegue organizar vários grupos de pontos, nuvem de pontos por scanner a laser, né, surface, que a gente, através disso, consegue interpolar os dados que eu tenho. Vocês vão ver que tem os dados que eu tenho para fonte de definição da minha superfície. Tem diversas formas de vocês criarem a superfície. Alinhamentos, sites para você localizar em áreas específicas o seu parcelamento de solos, por exemplo. Bacias de contribuição, né, Pipe Network são as galerias pluviais, vou mostrar hoje, eu pretendo ainda mostrar hoje um pouco também a respeito, entre outros. Basicamente essa aba é voltada a gerenciamento de dados e coordenação e execução dos mesmos, tá? A aba Settings, ela é voltada à configuração que você tem no seu arquivo padrão. Quem está acostumado a trabalhar com AutoCAD sabe que uma template, né, que é um arquivo padrão, é aquela na qual você tem todas aquelas configurações que você usa no dia a dia, né? O mesmo vale para o Civil 3D. O Civil 3D, além de layers, além de todas as ferramentas, os objetos vindos do AutoCAD, até porque ele tem a própria ferramenta do AutoCAD, vocês podem perceber por aqui, ó, a gente consegue verificar que tem os módulos do AutoCAD aqui, ok? Você então consegue trabalhar com os elementos do AutoCAD e ter as configurações padrões, como layers, por exemplo, como outros tipos de elementos. O Civil 3D ele muda um pouquinho porque ele incrementa, né, acrescenta mais dados de configuração, como, por exemplo, estilos de apresentações de superfícies, né, estilos de apresentações para labels, né, qual que vai ser a propriedade que você vai apresentar para uma anotação de uma superfície, por exemplo. Então você tem uma superfície criada lá com curvas de nível, quer mostrar as cotas das curvas mestras, você consegue fazer por aqui, colocando uma fonte de texto, ou só aplicando nas curvas mestras.
enfim. Logicamente, não só para a superfície, mas todos os outros dados que a gente tem inserido aqui no software, conseguimos fazer esse tipo de configuração. Por exemplo, no caso de drenagem, aqui a gente tem um grupo de peças já pré-definido. É assim que o software trabalha, tá? É importante que você tenha uma template, não saia projetando do zero, você nunca vai conseguir sair projetando do nada, assim, sem uma template específica, né? Porque você vai depender de muito tempo para configurar esses dados. Então, por isso, a Autodesk já nos fornece, ó, se eu vier aqui no menu principal e aqui em New e Drawing, a Autodesk já nos fornece templates default, né, templates padrões. No caso aqui eu tenho uma template aplicada para documentos do DR, que é o que eu vou abrir aqui, ó. Então, venho aqui em Open. Uma vez que eu abro essa DWT, se a gente observar aqui na aba Settings, ó, vejam que aqui a gente consegue já, se eu abrir uma template do zero, por exemplo, Metric, se eu abrir uma template Metric, que é default do software, ó, ele vai vir com estilos completamente diferentes, né? Como eu abrir uma template do DR, ele vai vir com estilos que a gente está acostumado a trabalhar, ok? Voltando então ao nosso bloco TXT, um bloco simples, né? Um documento simples TXT, onde a gente tem os dados de topografia. Eu vou importá-los aqui no software. Como é que a gente faz isso? Eu venho aqui na opção Points, Point Creation Tools, venho aqui nesta última opção, estão conseguindo acompanhar aí? Novamente, ó, Points, Point Creation Tools, com a template aberta, com o Drawing aberto aqui, eu tenho a última opção, chama Import Points, ó, vou clicar aqui nela, a gente vai ver que tem um campo vazio, no qual a gente vai trazer especificamente esse TXT. Então, clico aqui nessa opção para adicionar o arquivo, venho aqui em pontos, topografia e abro esse arquivo. Vocês vão perceber que, ó, ele filtrou, né, esse arquivo, ele automaticamente definiu, né, um formato de ponto, mas vejam que não é um formato correto. Ó. Se a gente observar, ó, a coluna EST está para as informações de número de pontos. Então, isso faz com que todo o meu arquivo esteja errado. O que eu tenho que falar para o software é qual é o formato que eu vou utilizar para esse grupo de pontos. Então, vou usar, por exemplo, que é o nosso caso, né, coordenadas primeiro este e depois norte. Ó. Vou selecionar, então, um que tenha esse tipo de formato. Ó. O P significa o número do ponto, este, coordenadas este, N, a coordenada norte, na casa do milhão aqui, e a cota em Z. Né? Aqui eu vou distribuir em um grupo de pontos diferente, ó, colocar aqui um novo grupo de pontos, um GP1, por exemplo, um nome qualquer que eu dei aqui para ele. E isso é interessante que você pode organizar as suas topografias em grupos de pontos diferentes. De repente você tem várias etapas de medições que você tem que tirar a volumetria, enfim. Ok? Entre outros casos também, tá? Então vou dar um ok aqui, vamos observar. A questão eu estou importando, né, dados topográficos para depois a gente interpolar a superfície, né? Então vou dar um zoom extent aqui. É um zoom extent do CAD normal mesmo. E aqui está os nossos dados topográficos. Aqui eu tenho a numeração do ponto e a cota. Isso depende de um estilo que eu tenho pré-definido para o meu grupo de pontos. Eu posso modificar esse estilo se for conveniente para mim. Então, se eu vier aqui no grupo de pontos e acessar Properties, de repente eu quero um outro desenho gráfico para esse ponto. De repente eu quero este desenho gráfico aqui com essa point style, né, estilo de apresentação do ponto, ou eu quero mostrar apenas a cota, sem o número do ponto, ou eu posso mostrar as coordenadas este e norte, isso a gente mostra na videoaula básico, né, que você consegue inserir também os dados de coordenadas este, vamos lá então, east e norte, eu consigo aplicar aqui. Eu não vou fazer agora porque vai ser mais rapidinho, tá? Vou dar um ok e ele vocês vão perceber que ele automaticamente vai modificar o estilo de apresentação para label e para o ponto. Como eu disse, é um levantamento real.
Vejam que os pontos ficaram um em cima do outro. Eu tenho uma dinâmica aqui no software que é ajustar a escala anotativa para que ele automaticamente ajuste o tamanho dos pontos, ó, e o tamanho do texto também dos pontos. Vejam, isso é bem interessante no Civil 3D, para você deixar menos poluído possível. Ok? Então agora a gente vai fazer a interpolação da superfície entre todos esses pontos, tá? Vocês vão ver algumas funcionalidades que a gente tem para correção em trechos específicos aqui da superfície, depois que eu criá-la, tá? Por onde que a gente cria a superfície? A gente vem aqui no item Surface, botão direito, Create Surface. Aqui ele está me perguntando qual é o tipo de superfície que eu vou utilizar. Eu tenho aqui o Thin Surface, que é a interpolação natural entre os vizinhos, é a mais convencional que a gente utiliza para interpolação, tá? A layer da superfície é igual no CAD, gente, não tem muito segredo. Você destina todo objeto que eu vou criar aqui, que é uma superfície, para que ele fique alojado em uma layer. Então, quando eu precisar congelar, eu vou na layer, congelo e não vai aparecer aqui para mim, para poder trabalhar mais limpo com os dados que eu tenho necessidade, tá? Nome da superfície, eu vou manter esse mesmo. O estilo, ó, vejam que eu tenho a condição dentro da template de trabalhar com diversos estilos que ela me traz pré-disponível, né? Um dos estilos que eu vou utilizar é triangulação, pontos e borda, ó. Isso aqui é o nome e esse aqui são os componentes ligados dentro desse estilo. Triangulação, pontos e borda. Então, ok, e confirma aqui. Por enquanto, eu só dei o nome e disse, né, qual que é o tipo de interpolação que ele vai utilizar. Após isso, eu venho aqui na hierarquia da minha superfície para definir por quais objetos minha superfície vai ser criada. Bom, como a gente importou um grupo de pontos, a gente vai fazer através deste item aqui de definição, que é o Point Groups. Clico com o botão direito, venho aqui em Add, para adicionar esta definição para a minha superfície. Então, dou um OK. Esta tela aqui é normal, não se assustem, tá? E vejam que ele fez essa interpolação. Ligou os pontos aqui, vejam que em alguns momentos eu não tenho a topografia perfeita, até porque eu tenho outros tipos de definição que eu posso utilizar, como malha triangular, que seria a 3D Face, né? Entre outros processos. Mas eu fiz isso de propósito para vocês verem que é possível, após eu importar essa superfície, eu corrigi-la através de linhas de topografia. Então, posso adicionar uma line a partir deste ponto até o próximo, ó, ele vai fazer essa correção aqui para a gente. Ó. Por exemplo, no caso, vejam que eu estou trabalhando com uma correção de um arruamento existente. Ok? Bom, rapidamente eu vou trocar o estilo da superfície para curvas de nível em Surface Properties. Coloco então o nome correspondente. E aqui eu consigo já visualizar, isso que é interessante de softwares como Civil 3D, como Revit, entre outros, de outros segmentos, é que a gente tem uma análise gráfica apurada do modelo que a gente está trabalhando. E isso faz com que eu construa virtualmente o meu projeto, né? Faz com que eu também consiga eliminar diversos erros com isso, tá? Bom, agora, qual que vai ser a nossa proposta de projeto? Vejam que, então, olhando novamente em Object Viewer os arruamentos, eu quero conectar um novo alinhamento neste arruamento já existente. Como que eu faço isso? Eu tenho a ferramenta chamada Alignment, que serve para você gerar um eixo da sua via, da sua rodovia, da sua barragem, o que for. No caso aqui vai ser da minha rua, né? Então vem Alignment Creation Tools. Tenho como determinar um nome para o meu alinhamento e determinar outras características de estilo de alinhamento, estaqueamento, pontos notáveis geométricos, entre outros, dentro dessa caixa de diálogo. Então vou dar um OK. Ele entra nessa aba aqui.
que eu vou fazer é bem simples, vou fazer uma única tangente através dessa opção tangente, tangente sem curvas, tá? É como se eu estivesse traçando uma polilinha. Então, determino o primeiro ponto, estaca 0, meu alinhamento, e vou buscar um ponto do eixo existente dessa minha topografia. Okay? E depois disso eu posso corrigir esta via dessa maneira, ó, né? Deixar mais reta possível aqui. Tá? Bom, após isso, eu vou criar um perfil da superfície a partir desse alinhamento. Então, vem em Profile, Create Surface Profile. Vejam só, então, repetindo, para quem está acompanhando junto aí. Profile, ok? Eu vou criar a minha linha do perfil longitudinal desse terreno existente, para eu poder ter a análise necessária para eu poder fazer o estudo do grade, né, que vai ser o traçado vertical proposto para a minha via, né. Profile, então, Create Surface Profile. Seleciono aqui um alinhamento, que é o que a gente tem criado em tela, e seleciono a superfície, que é o que a gente tem criado aqui no terreno existente, tá? Adiciono, vocês vão perceber que ele automaticamente vai buscar as informações do horizontal, ou seja, da onde ele vai partir da estaca 0 até a última estaca desse alinhamento, e a questão também das cotas, né, mínimas e máximas desse perfil topográfico, tá? Através desse comando eu consigo desenhar, né, Draw in Profile View, consigo desenhar o meu profile dentro desse gráfico de vista de perfil. É justamente isso que eu vou fazer agora. Então, clico aqui e vai acessar essa tela. Tem diversos parâmetros que eu posso determinar para este gráfico da vista do perfil. No caso aqui, o estilo de vista do perfil, o exagero vertical, o distanciamento das estacas. Isso tudo eu vou deixar default mesmo. Vocês podem perceber, vocês vão poder aprender isso melhor na videoaula, de uma forma mais detalhada. Bem, então, para criar minha vista de perfil em Create Profile View. Clico num ponto para eu determinar onde que vai estar feita o meu gráfico. Rapidamente, eu vou só ajustar a escala notativa para a gente poder ter os dados mais destacados aqui para a gente. No caso aqui, as cotas, né, no eixo Y, e o estaqueamento no eixo X. O que vocês teriam que fazer no AutoCAD? Vocês teriam que passar por diversos processos, né? Dar offset em curva de nível, pegar os estaqueamentos. Eu, particularmente, ainda bem, eu nunca fiz isso, né, no AutoCAD, mas já vi gente fazendo. Eu vejo que é um processo muito moroso, tá? Enfim, com a minha vista de perfil, eu venho aqui em Profile Creation Tools, e venho ele pede para eu selecionar a vista do perfil, no meu caso aqui, que eu criei. Então, seleciono. Posso determinar também, da mesma forma, estilos para minha profile e labels. Vou deixar desse mesmo jeito. Vocês vão ver que ele vai pegar informações importantes dentro dessa template do DR. Então, dou um OK. Venho aqui em Draw Tangents with Curves, né, para eu desenhar o meu grade, que é justamente, como eu disse, o perfil da veia proposta, com curvas verticais. Tá? Então, ele vai fazer, vocês vão poder perceber que ele já faz as curvas automaticamente, né, desta forma aqui, e já distribui os pontos notáveis verticais. Ó. Então, do início ao fim, ele gerou para mim as informações de ponto de interseção vertical, né, PCV, o PTV, ó, ponto da curva vertical, ponto da tangência vertical. Isso aqui, ele é dinâmico, viu, gente? Então, eu acessando a tabela aqui, modificando, de repente, um valor de comprimento da minha curva vertical, vamos ver que automaticamente já faz os ajustes desses dados, né? Ok. Então, próxima etapa aqui, antes de a gente modelar o nosso corredor, que vai ser o modelo tridimensional da nossa rua,
eu tenho que determinar qual que é a seção tipo gabarito para esse meu arruamento, tá? Bom, eu consigo fazer por um processo tradicional, que é geralmente o que a gente faz, é criar uma assembly, né, determinar um estilo da minha seção tipo, ele vai gerar o eixo da minha seção transversal gabarito, e aí eu complemento esse eixo com componentes específicos de pista, guia sarjeta, calçada, depende muito da concepção do seu projeto, né? Então, a partir destas abas aqui dentro da TubePalettes, eu consigo inserir estes elementos, esses subcomponentes, né, da minha pista. Ou mesmo eu posso pegar, né, a Autodesk, ela também já fornece para a gente seções tipos padrões, ó, já pré-configuradas, como no caso aqui de uma assembly básica. Eu vou utilizar essa seção tipo que já vem com as informações necessárias que eu preciso para o meu arruamento, né, do meu loteamento, no caso que eu estou fazendo. Então, a pista, né, a faixa de rolamento, guia sarjeta, a calçada, as condicionais, né, de corte de aterro com os taludes, para o lado esquerdo e para o lado direito, e as espessuras, né, de pavimentação. Com isso, então, com esses dados, eu consigo criar o corredor. Então, para criar o corredor, eu venho aqui em Corridor, posso determinar o nome desse meu corredor. Basicamente, o que é o corredor? É um processo repetitivo da minha assembly, obedecendo o alinhamento horizontal e o alinhamento vertical e entendendo que esse talude tem que chegar até este terreno natural. Okay? A frequência dessas seções tipo eu vou determinar para o software através desse comando, então, corridor. Determino o alinhamento horizontal, determino o perfil vertical, que é o que a gente acabou de criar, e determino qual que é a minha seção tipo, vai ser a assembly. Os taludes vão chegar até a superfície desta forma, eu determinando que o target, o alvo, vai ser o meu terreno natural. Então ele vai fazer com que alcance o talude de corte de aterro até essa superfície. Então dou um OK, deixo os mesmos valores defaults aqui, você tem as condições aqui de determinar outros tipos de targets, mas aí é um assunto mais avançado, determinar regiões específicas, frequências. Dá um OK aqui para a gente ver, ó, criei meu corredor. Tá? Bem simples, bem rápido, né? Venho aqui em Corridor Properties e vou modificar o estilo do meu corredor, que é o estilo de apresentação, para que ele mostre para mim estas assemblies criadas ao longo do meu trecho. Tá? Observando agora em 3D, dou um lay ISO aqui, normal do CAD, para poder isolar esse elemento do corredor. Vou fazer uma verificação em 3D para vocês verem como que está criado esse corredor aqui, tá? Deixa eu voltar um pouquinho aqui só. Então, vamos analisar o corredor da seguinte forma. Eu vou criar uma superfície a partir desse corredor, Corridor Surface, e vou fazer com que a minha triangulação de terraplenagem passe pelo topo dessa minha seção tipo. Então, adiciono aqui a definição da minha superfície final e determino que ele tem que respeitar a borda desse corredor. Vejam só então. Vamos agora sim analisar em 3D. Ó. Vejam que então ele criou já automaticamente e rapidamente essa superfície. Ok. Vou fazer uma junção da superfície do terreno natural com essa superfície de projeto, para a gente ter... isso é muito casual para entregas da GraProAB, viu, gente? A gente interpolar uma superfície acabada com a superfície existente, tá? Eles pedem essas curvas de nível modificadas, tá?
Criar uma superfície, como eu tinha feito no primeiro processo, né? Vou deixar Team Surface mesmo, vou chamar aqui de mistas, ok? O nome da superfície que eu vou dar. Venho aqui para definir a superfície e Paste Surface, veja que eu vou colar então o terreno natural com a superfície final para então analisar em 3D. Ó. Ok, veja então que ele já conectou as duas ruas existentes. Conseguem perceber? Com os taludes já adequados, né? E com uma visualização gráfica bem interessante. Tá? Voltando aqui, rapidamente eu vou esconder duas superfícies, que é essa final que eu criei, e vou esconder também a superfície do terreno natural, propositalmente para a gente poder analisar essa superfície final. Veja então ó, que ele respeita, né, as curvas de nível do corredor e faz essa junção com o terreno natural. Isso é apresentado nos nossos estilos de superfície. Eu vou distribuir aqui linhas de cortes para amostragem de seções transversais e cálculos de volume. Okay? Aí eu já estou passando de um processo já da aula para um processo de demonstração, viu, gente? Tá? Eu vou mostrar agora as vantagens e como que o Civil 3D pode colaborar rapidamente com um projeto de infraestrutura, dinamicamente falando, tá? Então vem aqui Sample Lines, ó, fazer bem rapidinho. Vou selecionar o eixo da minha rua, tá? Vou determinar alguns os elementos que vão ser apresentados na minha seção tipo. Ok? Deixar os estilos como estão configurados aqui e fazer uma distribuição de intervalos ao longo do meu alinhamento. Então, dou um OK aqui, gerou as linhas de seção. Vejam que em cada stack está gerado assim como a gente determinou para ele naquele comando. Vem em Section Views, Create Multiple Views, tá? Vou criar aqui rapidamente ao lado, ó. Vejam como é fácil e muito rápido criar as seções transversais, ok? E além disso, né, dividindo aqui em duas telas, uma vez que eu modifico o meu estudo de traçado vertical, ó, vamos dizer que eu quero diminuir mais esse ponto baixo aqui e aumentando o corte. Veja aqui, eu estou na estaca 7 mais ou menos, ó. Tudo configuradinho, ó, na template já vem padronizadinho, ó, com anotações já pré-definidas, muito rápido também, muito fácil de trabalhar. Vou modificar aqui na estaca 7, ó. Vejam que ele fez essa modificação e aí eu tenho que simplesmente dar um rebuild no corredor e rebuild nos dados necessários do meu projeto. Tá? Todo o trecho foi modificado, então, em relação a essa alteração que eu fiz. Em outros softwares aí do mercado, você precisaria fazer tudo de novo, tá? Outra coisa, questão de volumes. Vou acessar uma das Sample Lines, vou configurar o meu cálculo de volumetria de terraplanagem. Então, venho aqui em Import Another Criteria. Ok, aqui defino qual que é o Existing Ground e qual que é o Existing Ground, que é o terreno existente, né, e qual que é o meu Datum, que é o terreno acabado. Já criou, já fez, então, a organização aqui da configuração dos cálculos, né? Então, tenho fatores de empolamento e compactação para serem ajustados também, vou deixar desse mesmo jeito. E vou gerar uma tabela de volume. Vocês vão ver que essa tabela, assim como todos os outros elementos, estão todos interconectados, né? Então, se eu vier aqui em Annotate, Add Tables e Volume, Total Volume, consigo gerar, então, um cálculo de volume aqui, neste ponto, ó, ele me dá, né, quantidade acumulada de corte, 2.200 e pouco, e de aterro 500. E aqui eu tenho um resultado final, né. Vamos dizer que eu queira ajustar alguma coisa relacionada ao grade de novo, né. Vamos fazer diferente? Não vamos fazer mais para o grade, vamos fazer agora para os taludes, tá. Vocês verem que tudo realmente está interligado.
Vou acessar aqui e vou colocar, não quero mais inclinação de corte de 1:1, quero de 2:1. E de AT eu quero de 3:1, por exemplo. Coisa assim, sem muito critério de engenharia, só para a gente entender o software mesmo, tá? Vem aqui e dá um rebuild. O que vai acontecer? Ele vai automaticamente modificar os resultados finais. Ok, gente? Vamos fazer um platô bem rápido aqui, ó. Determinar uma cota média aqui, aleatória. Por exemplo, quero chegar numa cota, quero determinar meu platô numa cota 600. Cota de nível 600. Então entra aqui no retângulo, coloca aqui a elevação 600, determina uma feature line, que é uma linha inteligente, né, uma polinha 3D é como se fosse uma polinha 3D, mas com inteligência no Civil 3D, onde você consegue ajustar vértices, né? E ele vai estar, como todo o resto dos dados, vai estar tudo intercomunicado, né? E vou criar as saias do meu talude para esse platô. Ok? Enfim, aqui tem que determinar qual que é minha superfície de alcance, aonde meu talude vai chegar também. Igual a gente tinha feito para o corredor. Tá? Vem aqui em critérios, né, de superfície, então ele vai chegar com 1:1 e 1,5:1 um talude de corte de aterro. Vou criar o gradient aqui, ó, para o lado de fora, para ele gerar a saída do talude para o lado de fora. Veja que ele criou então aqui, vou fechar, vou tampar o meu platô, né, e ele já criou a minha superfície, ó. Interessante. A superfície desse platô já está criada. Depois disso, eu vou fazer um equilíbrio de terra. Vejam que é bem fácil aqui. Ele já me propõe quais são os principais, né, os melhores resultados para poder obter um mínimo de movimentação de terra possível, para poder obter uma compensação entre áreas de corte de aterro. Ok? Consigo fazer isso através desta opção aqui, ó. Ok? Então, dou um OK. Vejam que automaticamente ajustou o talude. Né? E aqui, quando a gente vem no histórico, ele está com esse equilíbrio de terra para volume de corte, aterro e resultado final 0 metros cúbicos. Tá certo, gente? Vamos então agora olhar um pouquinho de outras disciplinas, no caso drenagem. Vou fechar esse arquivo. Eu já tenho um exemplo pronto de uma galeria pluvial feita aqui, desse mesmo projetinho, ó. Vamos olhar aqui. Rapidamente eu vou esconder essas 3D faces, né? E vou analisar aqui. Vejam que eu já tenho bacias de contribuição, né? Já tenho bocas de lobo e as pipes, né? Os ramais conectados ao PV principal para essa interseção e com um distanciamento de 100 metros, mais ou menos, até essa boca de lobo, escoando até o final numa APP que a gente tem ao lado, através de um muro de ala. Tá? Já tem esse projeto pronto da galeria. Eu vou olhar aqui rapidamente em 3D. Tá? Então tenho a minha superfície final, tenho os meus PVs, apliquei algumas regras importantes, como cobrimento do solo, inclinação de um tubo entre um PV e outro, alturas de bocas de lobo e a dimensão do muro de ala. No Civil 3D, você consegue fazer o lançamento através de critérios pré-estabelecidos, como eu disse, e colocando o mínimo possível de diâmetro. No caso que a gente faz aqui na Prospecard, trabalhar com 600 milímetros. Né? Quando a gente faz isso, a gente consegue utilizar uma plataforma de extensão que chama Storm Sanitary Analysis. Tá? Então, uma vez que você criou a sua Pipe Network no Civil 3D, você consegue vir aqui nessa opção e exportar através de Export to Storm Sewers toda essa minha rede. Tá? Vou jogar aqui na área de trabalho bem rapidamente. Vou chamar de rede de lançamento.
E vou fechar por um instante aqui esse arquivo e vamos olhar esta solução. Muito importante para a gente analisar a parte de drenagem superficial dos nossos projetos de infraestrutura. Então vem aqui em File, vou importar, vejam que ele vai em HydraFlow Storm Series File, eu vou pegar aqui da minha área de trabalho e vou abrir. Então foi importado com sucesso. Vejam que ele já traz os objetos específicos aqui, como PV, boca de lobo, e principalmente, né, as bacias de contribuição. E aqui é lógico que você tem que estar atento aqui a aplicar vários critérios necessários para esse tipo de projeto, principalmente nessas primeiras opções. Ok? Você tem Outflow através do muro de ala aqui também. É lógico que como eu já deixei isso pronto, para a gente não perder tempo, eu vou abrir esse trabalho já feito aqui. Aqui em lançamento. Vou abrir ele aqui. Veja então, já exportou com as bacias de contribuição, já retirei as bocas de lobo, que a gente calcula de uma outra forma, né, mais complexa, e já determinei alguns métodos muito importantes da hidrologia, que é o método racional, tempo de Kirpit, tempo de concentração da água da bacia, entre outros elementos, né? Análise também da minha duração da chuva, coloquei aqui 2 horas para essa análise de duração da chuva, né? E logicamente em IDF Curves a gente tem a intensidade gerada através da equação da chuva do município. Enfim, um exemplo básico aqui. Uma vez que a gente determinou todos esses parâmetros, é lógico que a gente tem também rugosidade, comprometimento de rede, enfim, outras técnicas que a gente pré-estabelece, embutidas aqui no Storm, eu consigo analisar a rede através desta opção, e ele vai nos dar quais são os pontos que está extrapolando, que está havendo extravasamento da água dentro da rede, ou mesmo que está acima da lâmina da água respeitável dentro do duto, ok? Então, gerei aqui através dessa opçãozinha. Então, ok, veja que toda a rede está comprometida. Uma vez que eu analiso essas estruturas em perfil, eu consigo ter uma animação no sentido de verificar como que está o comportamento da minha água pluvial dentro do sistema de drenagem, né, que eu tenho aqui, ok? Veja então que essa linha vermelha é a linha hidráulica, então está tudo ocorrendo remanso. O que eu vou fazer é bem simples, né, tenho que simular, tenho que clicar aqui nesses trechos para determinar outros diâmetros, e eu posso determinar também outras inclinações através desses campos. Então, eu joguei um duto de 1.200 milímetros, aqui eu vou colocar um duto de 1.000, e o primeiro eu vou deixar com 800. Pode que você tem que fazer um estudo mais detalhado, como eu disse também, coisa bem mais demonstrativa, tá? Tem que gerar novamente aqui. Olha lá, aí vejam que o nível da água já está abaixo de como estava antes, né? Então, a hora que, logicamente aqui em planta, você não vê nenhum trecho em vermelho, né? Então assim eu consigo analisar o comportamento da minha galeria pluvial e verificar que a minha rede de fato está comportando esse meu volume da água, né? Então, neste campo aqui eu consigo verificar as lâminas de água, que é bem interessante para a gente poder entregar uma planilha de dimensionamento mais apurada possível, tá? Uma precisão melhor possível, ok? E a gente tem a condição de fazer isso aqui, né? Mas aí são são assuntos dos próximos capítulos, né? Como diria outro, né? Que é Excel Table Reports, consigo fazer isso. Tá? Ô, Thiago, deixa eu te interromper. Pois não. Pois não, Igor. Deixa eu voltar aqui na minha... Se puder reduzir um pouco o volume, tá dando eco aqui para mim. Ok, sem problemas.
Deixa eu voltar minha webcam aqui. Como que tá aí? Estou aqui ainda. O áudio, tranquilo? Gente assistindo ali no YouTube, áudio tranquilo, tudo, conteúdo muito bom. O pessoal acompanhando aqui. Já são 9h15, a nossa programação era de 1h30. Só dar mais um recado aqui em relação aos cursos lá, já vendemos alguns cursos. E eu esqueci de falar uma coisa lá no início em relação ao curso, de que o curso tem uma garantia incondicional de 90 dias. Então, se você comprar o curso e não gostar do curso, não precisa ter uma justificativa, não precisa nada. Você só manda um e-mail pra gente, quero meu dinheiro de volta. Ok, 90 dias. Se você tiver dentro do prazo de 90 dias, a gente devolve sem questionamento, né? Não tem problema nenhum. É uma garantia incondicional que o Construindo dá. A gente quer que seja um bom curso para você. Se você achar que não foi um bom curso, a gente devolve o seu dinheiro, tá? O Construindo e o Prospecad se comprometem com isso aí, ok? Sem dúvida. Então era só isso, Thiago, que eu tinha para falar. A gente ainda tem mais 15 minutos, você já tinha planejado aí o encerramento, né? Fala mais alguma coisinha, não sei se você quer dar algum recado diferente do conteúdo. Não, no geral, eu vi que algumas pessoas ficaram em dúvida sobre o BIM. O BIM é basicamente isso, você precisa trabalhar com softwares, né, paramétricos, primeiramente, você precisa ter softwares paramétricos, e você precisa ter um processo de trabalho bem definido, né, para você poder passar por todas as fases de projeto de uma forma mais correta possível, para você não ter retrabalho e não ter muito tempo gasto no projeto, né, que isso faz com que torne, né, a demanda de trabalho, o fluxo de trabalho melhor, né, o volume de trabalho, você consegue angariar mais volume de trabalho, né, basicamente é isso. Lógico que tem todos os outros conceitos, eu não sei se a gente tiver com tempo eu mostro, tem um slide aqui, mas aí fica a critério de você aí. Tá, só que apareceu uma pergunta aqui, alguém perguntou uma coisa, apareceu, eu não vi quem foi que perguntou, que sumiu aqui já, não foi pelo chat que perguntou, foi... perguntou se o curso, depois, se passar de hoje, ele vai subir para R$397. Na verdade, a nossa programação era subir, né, o curso ficaria hoje só até a gente encerrar aqui, mais ou menos a gente deixaria até meia-noite, mas eu vi que algumas pessoas reclamaram lá, tiveram alguns problemas com as ferramentas de pagamento. Eu vou verificar o que ocorreu, né, tem gente que não conseguiu gerar boleto, ou que o cartão de crédito não estava passando por algum motivo, não sei o que é. Então a gente vai estender essa promoção dos 327, a gente vai estender até amanhã, tá? Amanhã, eu acho que eu vou colocar até amanhã meia-noite, tá? Mas eu vou mandar um e-mail para todo mundo depois falando sobre o curso, mandando o link certinho. Tem muita gente que está no YouTube, não sei nem se conseguiu acessar a página. Então eu vou mandar um e-mail para todo mundo com essa mesma página, vai continuar o mesmo preço amanhã até a meia-noite. Então não se preocupe em sair correndo agora para comprar, né? Mas se quiser comprar já, tudo bem. Muita gente conseguiu fazer a compra, mas teve gente que teve problema. Então, até amanhã, meia-noite, a promoção vai estar valendo, ok? Então é isso aí, Thiago. Quer continuar, falar mais alguma coisa, mostrar mais alguma coisa? E temos ainda uns 15 minutinhos. Se você quiser mostrar mais alguma coisa, eu vou voltar aqui para a tua tela. Certo. Aí é contigo. Vou continuar aqui. Basicamente, a gente passou pelas etapas de demonstração da parte do BIM, né? Queria mostrar também dois cases que a gente tem aqui sobre projetos que a gente realizou com plataformas BIM, que é o caso do TC01, foi um empreendimento de concepção Minha Casa Minha Vida, em um loteamento, chama loteamento Nova Escalada, né, com um padrão socioeconômico mais elevado. A gente trabalhou esses projetos no Civil 3D e desenvolveu o modelo, a maquete eletrônica no InfraWorks, tá? Como o nosso tempo está curto, eu vou mostrar um dos projetos, tá, Igor? Para o pessoal... Tá ok. Fique à vontade aí. Para o pessoal poder ver que é possível a gente apresentar, né, um modelo final para as partes interessadas, né, seja para o seu cliente, seja para alguém que está participando, que de alguma forma faça parte
desse projeto, né? Enfim. No caso aqui eu tenho um dos cases, né, que eu mostrei lá, o Nova Escalada. Eu vou abrir ele aqui para a gente ver. E se der tempo, eu tenho mais um outro modelo aqui que é bem interessante. Ele dá um ar realístico muito importante e traz visões que você não consegue ter, principalmente no AutoCAD e às vezes até no Civil 3D, porque no Civil 3D você tem a condição de trabalhar mais com projeto executivo, né? Aqui no InfraWorks você consegue ter a visão geral de como que está montado o seu, né, como que está modelado o seu projeto, né? E basicamente uma maquete eletrônica. Eu não conhecia o InfraWorks, não, Thiago. Eu achei bem bacana a visualização. Eu tinha visto uma apresentação uma vez lá dentro da Alphaville mesmo, dessa forma, assim. Sim, bem bacana. Até para apresentação final para o cliente, para a venda do loteamento. Exatamente, é isso que eu ia comentar. Até para persuadir, né, quem está interessado em comprar um lote da propriedade, é legal. E além disso, você consegue dar um destaque maior, né, deixar mais elucidativo aqui a parte de infraestrutura mesmo, né, como que está traçado o seu arruamento, né, como que está desenvolvida a sua galeria pluvial, a sua parte de esgoto também, a parte de saneamento Civil 3D abrange, né, e a gente consegue importar para o InfraWorks, né, se aplica uma humanização, né, também interessante, e aqui no caso, Igor, a gente fez um projeto de drenagem lançando nas bacias de detenção, ó. Que bacana, dá para visualizar as bacias, as saídas das bacias, né, bacana. E dá uma noção muito boa na questão de ambiental também, né, de sustentabilidade, porque você poderia estar desafogando, né, tecnicamente falando, você poderia estar desafogando, né, o volume de água aqui na hidrografia mais à frente, mas o que foi discutido é lançar toda essa água aqui nas bacias de detenção, né. Então, isso é um dos casos que eu queria mostrar. A gente tem um outro caso também que a gente desenvolveu, um platô logístico, inclusive ele é de uma grande empresa, né, que chama Tupi, o empreendimento chama Tupi, foram feitos aqui, também foi desenvolvido no Civil 3D, e a gente alimentou os dados do Civil 3D aqui no InfraWorks, né? E no caso do InfraWorks você consegue ter a possibilidade de mostrar as propostas de trabalho, né? Então, por exemplo, eu tenho uma proposta em que não inclui a terraplenagem que vocês estão vendo ao fundo ali, então só inclui a terraplenagem da primeira fase, que é o que eu estou fazendo agora. E ele tem uma integração muito rápida e muito fácil com o Civil 3D. Então, os dados são aceitos facilmente aqui no InfraWorks, né? Você consegue aplicar materiais também de taludes, ó, grama, como vocês podem ver, ó, e ele tem uma ótima qualidade de imagem, né? Que no caso também a gente fez uma concepção de drenagem pluvial chegando numa APP aqui no fundo, e todo o contorno do loteamento, né, perdão, todo o contorno dos galpões, né, desse empreendimento, e das vagas de carros, enfim. Para vocês terem uma ideia geral, é possível gerar vídeos aqui também, né? Isso é muito legal. Outro padrão para apresentar para o cliente, né, Thiago? Chegar com um projeto desse aí. É uma construção virtual, né, que você está basicamente mostrando que o que vai acontecer em obra, né? O que vai ocorrer em obra, né? Você chega com o modelo antes da realidade, né? Isso aí eu já vi a apresentação para o cliente, a hora que o cliente vê esse tipo de coisa, assim, essa visualização, né, já mostrando vamos dizer, as interfaces, a renderização, ainda não é vamos dizer assim, a renderização como a gente conhece ela em 3D Max, assim, mas já é um nível de apresentação já bem diferenciado, né? Isso impressiona o cliente, né? Isso aí, cara, eu já vi de escritório ganhar projeto por causa disso aí, não foi uma nem duas vezes, não. Exatamente. E você consegue mostrar o que você tem, né, de qualidade para a sua equipe, né?
Então, sua equipe consegue produzir modelos como esse, o cliente já vê o tamanho da sua competência, né? Exato. E E aqui também você consegue como ferramenta para coordenação de projeto, né, para gerenciamento de projeto, que você identifica as interferências aí, né, consegue visualizar melhor, é muito mais fácil. Isso é inclusive que eu ia comentar, porque foram até levantadas questões que a gente passou praticamente desapercebido com as pranchas, né? Com a documentação em si, que foram descobertas aqui, foram tiradas dúvidas aqui no modelo. Então isso que é bem interessante mesmo. E aqui você consegue gerar vídeos e gerar imagens renderizadas praticamente niveladas com o 3D Studio Max Design. E com um tempo muito curto de renderização. Você, com 15, 10 minutos, você consegue gerar uma imagem uma qualidade super interessante, né? Bacana. Eu já tentei fazer isso aí em 3D Studio Max, mas dá uma trabalheira, cara. É complicado porque você tem que deixar horas e horas renderizando, né? E em vários computadores, com um servidor bem potente. Tem que ter máquina muito boa, né? Um computadorzinho doméstico no 3D Max para fazer algo nesse nível aí é difícil. Sim. E, bom, como eu mostrei, foram cases que a Autodesk, né? Que a Autodesk mencionou num book que eles fazem no final do ano, e eles distribuem para várias empresas e vários clientes mundialmente, né? No âmbito mundial, tá? O João Henrique perguntou aqui, eu não sei nem se você já respondeu, mas se esses elementos que estão no InfraWorks são dados do Civil 3D que foram importados para aí. É isso aí? Sim, exatamente. Alinhamento, superfície, pipe network, todos esses dados foram importados no InfraWorks. Eu ia até ia fazer uma demonstração, mas como está em cima, a gente deixa para uma próxima oportunidade, né? Essa transferência de dados do Civil 3D para o InfraWorks. Certo. A gente, provavelmente, Thiago, a gente vai ter, pela demanda que a gente teve hoje aqui, né, a sala encheu, teve bastante gente assistindo, a gente provavelmente vai ter, mais para frente, a gente vai, essa parceria com a Prospecad vai continuar, a gente vai ter mais palestras, né, a gente vai tentar abordar outros conteúdos, até esse aqui mesmo a gente pode repetir depois, né, se tem muita gente que não pôde comparecer hoje, a gente vai tentar repetir. Sim, claro. Então, esse tipo de coisa eu acho que a gente pode ter mais para frente, inclusive, uma palestra específica de InfraWorks para mostrar isso, como é que faz, como é que trabalha, né Thiago? Sem dúvida, estou à total disposição aí, tá? Ok. Só para concluir, então, o que você já comentou no início, né, da apresentação, mas o que as empresas estão buscando hoje? Estão buscando profissionais que estejam capacitados a essas ferramentas, né? É o profissional inovador que elas enxergam, né? Até porque elas procuram não gastar muito com problemas de retrabalhos de projetos, né? Problemas de envios de orçamento à obra, né? Que o Civil 3D próprio consegue minimizar com a precisão que ele tem, minimizar essas questões, né, de verba que vai ser destinada à obra, né, e sem dúvida o prazo, né, você tendo hoje o conhecimento no Civil 3D, você consegue agilizar muito o seu processo de trabalho e conseguir entregar num prazo curto, relativamente curto. Quem já trabalhou com Civil 3D, como eu citei os casos lá da Alphaville Urbanismo, que a gente preferia, os escritórios que trabalhavam com Civil 3D, nas obras, o nosso acompanhamento com o Civil 3D, a gente fazia as-built, né, a gente pegava o projeto, fazia as-built com o Civil 3D, você tem uma resposta muito mais rápida, você tem um dinamismo muito maior com esse tipo de software, né? Isso, e até para quem, a gente tem também grandes clientes, igual Andrade Gutierrez, inclusive acredito que alguns estão aí hoje, eles trabalham especificamente com projetos conceituais, né? Então, com a concepção dos projetos. Então, eles não fazem executivo, mas eles reanalisam o que é entregado para eles de terceiros, entendeu, Igor? Então, eles fazem toda a análise em softwares BIM, como é o caso do Civil 3D, eles planejam um cronograma através do Navisworks, entendeu? Inclusive, tem
tem alguns vídeos lá nossos no YouTube aqui, se quem interessar eu posso deixar o link do YouTube nosso aqui, do nosso canal do YouTube, que mostra essa integração aí de softwares, né? Uhum. Depois a gente vai mandar um e-mail para todo o pessoal que esteve aqui presente hoje e vão esses links todos, o link de YouTube, essas coisas todas. Sim, e no geral é isso, essa é a visão das empresas. E a visão do profissional é que, com o mercado competitivo hoje, o profissional tem que aproveitem o tempo que vocês têm, que o mercado está frio, estudem, né? Se capacitem em novas ferramentas que vocês não têm a aptidão de trabalhar. Você sabe, Igor, que eu estou, inclusive, aproveitando o tempo, estou buscando novas ferramentas, igual, eu não tenho, outro dia eu vi uma palestra também da Construindo sobre o MS Project, e eu achei bem interessante, porque isso esclareceu para mim de uma certa forma que eu preciso ter essa ferramenta consolidada. Então estou buscando material de MS Project, até porque ele tem integração com a interface com o Navisworks, que mostra o cronograma de obra, né? Enfim, isso faz parte do BIM também, né? Lá você consegue determinar um calendário de obras e consegue importar para o Navisworks, né? A palestra do MS Project a gente fez há algum tempo atrás, não sei se tem alguém aqui que assistiu também. Eu considero assim, os 3 softwares básicos para quem trabalha com construção. O AutoCAD todo mundo tem que saber, o Excel todo mundo tem que saber, e hoje em dia o MS Project também todo mundo tem que saber. Esses são os cursos, são softwares básicos, quem trabalha com construção tem que conhecer, tem que saber trabalhar com esses softwares, né? A partir daí, hoje, o que é diferencial são os outros softwares, e eu acho que o que está em voga hoje são os softwares BIM, né, o 3D, o Revit também, em breve a gente vai tentar trazer alguma coisa de Revit. O Construindo está tentando trazer bastante conteúdo, que hoje está em alta, né? A gente já falou de MS Project, a gente já falou de Civil 3D hoje, e a gente vai tentar, numa próxima, trazer um Revit, ou trazer alguma coisa nesse sentido, tá certo? Temos parceiros também no Revit, viu, Igor? A gente pode selecionar os principais profissionais da área aqui, que eles com certeza vão demonstrar para o pessoal a melhor apresentação possível aí para eles. Tá certo. Thiago, você quer concluir mais alguma coisinha? Já deu horário, tá na hora da gente encerrar. Eu acho que a mensagem, né, do que eu queria passar foi dita, né? Algumas coisas que, de repente, como eu disse, a gente pode mostrar uma nova oportunidade, com certeza vai haver, o pessoal dá um feedback, tá dando um feedback legal aí. E aprofundar, de repente, como a gente sai do básico, vamos dizer assim, do civil hoje, e de repente, por uma próxima oportunidade, tipo, fala mais avançado, a gente pode focar também mais no BIM, né? Mostrar mais dinamismo entre o Civil 3D e outros softwares, para deixar o pessoal esperto aí para novas apresentações. Tá ok. Thiago, beleza? Muito obrigado. Excelente palestra. Eu gostei muito, eu acredito que o pessoal também tenha gostado, né? Depois eu quero a opinião de todo mundo, se puderem mandar um e-mail para a gente, dizendo o que acharam, se foi tudo certinho, se gostaram, se não gostaram, se tem alguma coisa para melhorar. A gente também aceita crítica, tá? A gente gosta de saber o que a gente tem para melhorar, né? E deixa eu, inclusive, aqui, já recebi bronca aqui, se eu achar meu mouse, eu estou falando e estou colocando a tua cara na tela. Então, deixei eu mostrar minha cara aqui também um pouco. Então, agradeço a presença de todos que vieram hoje, né, que vamos dizer, estenderam um pouco do seu tempo, né, ao invés de ficar assistindo uma novela, assistindo um jogo de futebol, fazendo sei lá o que, hoje estão aqui querendo conhecer um pouco mais, né, eu tenho certeza que esse pessoal todo tem essa ideia de capacitação, que é necessária a capacitação, porque senão não estaria aqui, né, Thiago? Com certeza, sem dúvida. E o Construindo, a ideia do Construindo, né, e a Prospecad, logicamente, está junto com o Construindo nessa, é justamente mostrar esse tipo de coisa, as coisas novas. O Construindo tem uma visão de criar um dinamismo maior no mercado da construção brasileira, tá? A gente quer que a construção civil brasileira melhore em todos os aspectos, então a gente busca esse tipo de conteúdo justamente para criar esse dinamismo, tá? Então, eu vou pedir para o pessoal que sempre que puder participe desse tipo de evento, né, o Construindo, fique ligado no Construindo,
porque vocês também incentivam a gente, né, quando a gente tem assim, uma audiência bacana, isso incentiva também a gente continuar fazendo esse tipo de evento, tá? Agradeço a todos que estiveram aqui hoje, foi muito bacana estar aqui com vocês, muita gente infelizmente teve que assistir do YouTube, eu peço desculpa para vocês, né, que a gente teve um probleminha, encheu a sala aqui, mas da próxima vez, a próxima palestra, com certeza isso vai ser corrigido, e a gente vai ter uma interação melhor com todo mundo, tá ok? Obrigado, pessoal, boa noite. Thiago, se você quiser dar seu boa noite aí também, vou te colocar aqui na tela agora. Obrigado a todos, uma boa noite, e espero ver vocês aí na próxima ocasião, ok? Muito bom, obrigado. Ok, pessoal, até mais, boa noite, vou encerrar Boa noite. agora. Até mais.